recebeu, segundo a informação passada pelo site Bloomberg, um dos maiores sites que fala de negócios, você está vendo aí, e que foi reproduzido por toda a imprensa esportiva do Rio de Janeiro, através do ge.com, da UOL.com. A empresa de investimento 777 Partners, a 777 Partners, fez uma sondagem ao Vasco na tentativa de saber do Vasco se havia interesse. É uma empresa de Miami, uma empresa de investimento, é dona do Génova, clube italiano, e tem participação minoritária no Sevilha da Espanha, para saber da direção do Vasco, dentro das informações de que o clube também vai se tornar clube-empresa, se haveria interesse de apresentar uma proposta. É uma empresa, os atores são Steven Pasco e Josh Wander, são dois norte-americanos que já fazem investimento no esporte há muito tempo, mas a informação que a gente tem é a seguinte: o Vasco recebeu, eu até vou pegar a matéria do GE aqui para trazer as informações corretas para vocês, não há problema nenhum, matéria escrita muito bem pelo Marcelo Baltar, que diz o seguinte: em fase de elaboração do projeto da SAF, o Vasco vem recebendo consultas de investidores desde que anunciou em dezembro que vai virar clube-empresa. São conversas embrionárias, é verdade, com trocas de informações, até porque o clube ainda está em fases de estudos, tem o levantamento dos ativos do futebol, através da KPMG, e também do escritório de direito tributário, que vai levantar toda a área fiscal do Vasco, o que vale, né, a SAF hoje para o Vasco. Um desses grupos, e que mantém conversas com o Vasco, como a gente disse, é o 777 Partners, que é dono de alguns clubes do mundo. Só que o Vasco segurou um pouquinho, porque a ideia é, em março, o Vasco apresentar um caminho a trilhar. O Vasco vai esperar, através da gestão Jorge Salgado, a conclusão do projeto da SAF, para aí sim definir um caminho. E, além disso, também a aprovação por parte do Conselho, porque é o Conselho que vai aprovar se o clube vai ter ou não a SAF. Mas, na matéria, há uma informação dada pelo Marcelo Baltar que é totalmente verdadeira. Houve também consultas de empresas nacionais e da Europa e do Oriente Médio. E a gente vai trazer detalhes em relação a isso. Porque o Vasco já foi procurado através de um grande escritório com sede em Nova York. O grupo Prudent, está aí o Prudent Group, você está vendo o site da Prudent Group, uma empresa que foi fundada em 2010, é uma empresa gestora de ativos alternativos, especializada em organização, execução e gestão direta de investimentos, que é uma empresa que faz muitos fundos no Brasil, apostando no Brasil, porque tem gestores brasileiros. E aquele que está comandando, está buscando e está fazendo os contatos pelo Vasco é esse rapaz, que eu conheci como rapaz e que é um senhor. Luiz Barbosa é a pessoa que está liderando a busca através desse escritório norte-americano, e eu posso trazer aqui no canal. É claro que o Vasco vai negar, o Vasco vai dizer que não é verdade, mas nós temos essa informação de que há dois grupos. Um grupo russo, liderado por Roman Abramovich, já engatilhado e com carta de intenção assinada para fazer investimentos no Vasco, e um grupo árabe, dono de um grande banco norte-americano. A ideia é fazer um investimento em torno de $1 bilhão por 30 anos de aporte no Vasco. E já sendo aprovada esse ano a SAF no Vasco, tudo isso depende da aprovação. Já se teria um aporte inicial para começar, para ajudar em torno de R$100 milhões. E aí, conforme as coisas forem andando, porque a proposta seria para ter mais de 50%, e aí teria que ter a Assembleia Geral provavelmente no segundo semestre, se a SAF passar no Conselho, e aí depende de toda a questão de criação do estatuto, para aí sim a SAF estar legitimada dentro do Vasco, e aí a convocação da AGE para a compra por parte desses dois grupos que investiriam cerca de $1 bilhão por 30 anos. Muita gente, eu cheguei a perguntar a algumas pessoas, mas não é um valor teoricamente menor? E me explicaram. Na verdade, esse aporte é um aporte apenas como um grande porto seguro.
A ideia é fazer com que, se o Vasco virar SAF, que os investimentos iniciais a cada dia diminuam, porque o clube vai poder estar bem para ter seus próprios aportes, para ter a sua própria renda. O importante é fazer os pagamentos, cumprir com as obrigações com a Fazenda Nacional, com o regime centralizador, até porque a lei dá essa obrigação de que 20% do valor arrecadado passe para o regime centralizador de execuções, segundo a lei que nos foi passada aqui pelo senador Carlos Portinho. Então, hoje, o Vasco tem, através dessa estrutura nos Estados Unidos, em Nova York, da Prudent Group, através do senhor Luiz Barbosa, que é um brasileiro que há 30 anos trabalha com isso, uma possibilidade de ter dois grandes grupos, um grupo russo e um grupo árabe, prontos a investir no Vasco. Mas é claro, assim como a 777 Partner, ninguém evoluiu em nada. A intenção, essas intenções estão mais avançadas do que a proposta, ou pelo menos a intenção desse grupo de Miami, mas a ideia, a princípio, é ouvir tudo, ser receptivo a tudo, não firmar nada nesse momento para esperar o trâmite normal. O Conselho aprovar, apresentar um plano a partir de março, como disse o presidente Jorge Salgado, e, dependendo da proposta, ter a Assembleia Geral Extraordinária para aprovação da venda de parte. Não seria 100%, nem 90%. A informação que eu tive a princípio é que seria 80% da venda e 20% ficaria com o Vasco da Gama. É uma informação exclusiva aqui do canal, nós estamos trazendo essa informação em absoluta primeira mão. É claro que o clube vai desmentir ou não, porque eu acho que é importante até que se exteriorize isso, que se passe isso. É uma discussão que precisa ser colocada na mesa. Sexta-feira você vai ver aí, o Vasco vai fazer um debate na Vasco TV, com a presença do Dr. Roberto Duque Estrada, que é segundo vice-presidente geral do Vasco, e eu o chamo de doutor porque ele é advogado e dos mais brilhantes, e também o doutor José Cândido Bulhões, o Zeca Bulhões, que é o vice-jurídico do Vasco. Vou ter a oportunidade de perguntar, é claro, talvez por um tempo mais exíguo não tenha muitas oportunidades, mas gostaria de saber da questão desses dois fundos, até que ponto, até quando o Vasco vai esperar para definir. Mas a informação que eu tenho hoje é essa. Através desse escritório em Nova York, comandado também por Luiz Barbosa, o Vasco já tem 2 pontos praticamente alicerçados, 2 cartas de intenção, com o grupo russo de Roman Abramovich e também com um grupo árabe, dono de um grande banco norte-americano. É esperar para ver, porque ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte.